Um, dois, três, gravando? Tá gravando? Tá gravando mesmo. E aí, ferinhas? Tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade então aos nossos vídeos de citologia. A gente já fez vários vídeos sobre isso, né? Só que ainda não havíamos feito um vídeo sobre envoltórios celulares. Então ainda falta bastante coisa. Falta envoltório celular, falta organelas e suas funções, apesar da gente já ter falado em algumas delas, em alguns vídeos. Mas enfim, vamos lá. Esse vídeo hoje é sobre envoltórios celulares. Não esqueçam, por favor, vocês já sabem, o canal tá em ativa faz tempo, a gente tá no YouTube Edu agora, daqui a pouquinho vem o seu lindo, maravilhoso e a minha camiseta do YouTube Edu. Dá um orgulho maravilhoso disso, super importante pra mim. Se os vídeos estão ajudando vocês de alguma maneira, dá um curtir aí nos vídeos, compartilha com a sua rede de amigos. Se inscreve no canal, né, pra ficar sabendo todos os vídeos que eu posto e pra dar uma forcinha aí pro canal crescer. E é isso. Vamos lá então? Então a gente vai falar de envoltórios celulares hoje. Então, como vocês sabem, as células, desde quando surgiu a primeira célula, ela deveria ser então, para ser chamada de célula, um compartimento individualizado, separado do meio ambiente externo, né? Já lá com os coacervados a gente já tinha isso. Então, os envoltórios celulares que começaram a aparecer foram as membranas, né? Com a membrana plasmática que a gente tem hoje, que a gente já vai falar nela, e as paredes celulares. Bom, tem bicho, vocês sabem que eu chamo tudo que é organismo de bicho, então mesmo que não seja bicho, eu tô chamando de bicho. Então, tem bicho com membrana plasmática só, né? E tem bicho com parede, né? Que é o caso do bicho planta, dos bichos fungos, dos bichos bactérias, tá? Os bichos mesmo tem membrana plasmática só. Então vamos falar aí. Parede celular. Né? A parede celular é sempre mais rígida, tá? Ela confere uma rigidez para os organismos e a composição dela varia, né? De acordo com o organismo. A gente tem parede celular nos vegetais e nas algas, dá para olhar aí nos slides que eu vou passando, por isso que eu vou olhar aqui pro ladinho, porque eu tô acompanhando os slides que eu vou colocar aí para vocês. Eu tô aqui no meu computador, então por isso que eu vou olhar para vocês, eu vou olhar para cá. Então, os vegetais e algas verdes têm parede de celulose, tá? Apesar de algumas algas variarem aí, mas enfim, parede celular, geralmente então nas algas de celulose, nos vegetais todos, então aquela parede celular de celulose. Não esquece, celulose, um polissacarídeo, de onde a gente extrai matéria-prima para fazer o papel. Muito bom. As outras algas, então, que não têm a parede de celulose, elas podem ter paredes de mucilagem e agar, né, que é o caso das algas vermelhas. As algas pardas possuem ácido algínico, tá, e celulose também. E as diatomáceas, que são aquelas algas, aquelas microalgas que servem como fósseis, né, elas imprimem marcas nos estratos rochosos ao longo do tempo, então a gente tem uma parede celular de sílica e opalina, né, que na verdade é uma origem mineral que faz com que elas tenham possibilidade de ficarem marcadas então nas rochas. Fungos têm a parede de quitina, isso é muito importante saber, tá? Porque são dois polissacarídeos diferentes, então a gente tem a celulose nos vegetais e a gente tem a quitina, que é um outro polissacarídeo, nos fungos. E a quitina é o mesmo polissacarídeo do qual é feito o exoesqueleto dos artrópodes, tá? Isso é muito importante, às vezes cai no vestibular isso aí.
Bactérias, então, como vocês sabem, as bactérias são procariontes que têm parede, e a parede não é igual à parede dos vegetais, a parede das bactérias é de peptidoglicanos, isso mesmo, tá? Que é o quê? Polissacarídeo mais cadeias peptídicas, ok? Alguns protozoários, então, vão ter parede celular também, e aí vai variar, tá? É bem variado o negócio, pode ter de sílica, pode ter de celulose, pode ter de algum material abundante no meio onde esse protozoário vive, tá? Então depende, ele vai incorporando na sua parede celular as moléculas que estão ali disponíveis. Então varia bastante, mas tem alguns que tem também, tá? Não são todos os protozoários que tem, a maioria tem só a membrana mesmo, plasmática. As propriedades da membrana, então, a gente tem uma resistência à tensão, tá? Bem relativa, por quê? Porque ela confere resistência, porém ela não resiste aos decompositores, então não são seres que sejam imortais, digamos assim, ou que vão se acumular no meio ambiente porque não tem ação de micro-organismo decompositor, não. A parede não resiste à ação de fungos e bactérias no processo de decomposição, tá? Ainda bem. Tem uma certa elasticidade, também depende muito da natureza da parede, mas tem elasticidade. E ela tem permeabilidade já, tá, gente? Ela não é impermeável, não é uma barreira, tá? Então a gente vai ter alguns canais, principalmente os plasmodesmos, tá? E a figurinha, ó. Os plasmodesmos são canais que passam de uma parede para outra ligando os citoplasmas de células adjacentes. Isso vai ser muito comum em células vegetais, parenquimáticas às vezes, tá? Que acumulam substâncias e essas substâncias precisam passar de uma célula para outra. Se elas fossem totalmente fechadas com a parede, a gente não conseguiria comunicar citoplasma entre duas células adjacentes. Outra coisa, a célula dos tubos crivados dos elementos de vaso do floema também tem plasmodesmos, tá? Para poder passar, então, a seiva para outras células adjacentes. Então, muito importantes plasmodesmos, tá? Então, sobre parede celular, tá aí. Você precisa saber do que ela é feita, quem é que tem, e daí quem é que tem e a composição, né, molecular da parede, as propriedades da parede, e é isso, tá? Então, vamos lá. Agora, a membrana plasmática. Membrana plasmática, ao contrário da parede celular, ela não vai conferir resistência nenhuma, tá? Ela, na verdade, a resistência que ela vai conferir, na verdade, está relacionada com a seletividade dela a algumas moléculas. Então, enquanto a parede não vai ser seletiva, né? Porém, ela confere uma resistência mecânica, a membrana plasmática não tem essa resistência mecânica, mas tem uma resistência química, tá? Porque ela vai selecionar quais as moléculas passam e quais as moléculas que não passam, porque ela é seletivamente permeável, né? Então, como é que ela vai conseguir fazer isso? Então, vamos primeiro olhar a composição da membrana plasmática. Então, e uma coisa bem importante, tá, gente? Que às vezes vocês acham que os organismos que têm parede não têm membrana. Não, gente. Os organismos que têm parede celular, que a gente acabou de falar, eles têm a parede, que é um envoltório externo, e eles, depois da parede, mais internamente, eles têm a membrana. Então, eles têm as duas coisas. Então, o que entra o que passa pela parede, chega e encontra a membrana plasmática. Opa, e ali a membrana plasmática vai selecionar o que entra e o que não entra, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Então, assim, ó, ali tá o modelinho do mosaico fluido, que na verdade é um modelo proposto pelo Singer e pelo Nicholson, tá? Ela é feita, então, de uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas integrantes aí da membrana, né? Que passam entre a bicamada lipídica. Vamos ver por que disso. Então, vamos primeiro olhar os fosfolipídios. Então, nesse desenho aí que eu fiz para vocês, a gente vê que os fosfolipídios, ó, eles têm uma cabecinha, tá?
que é hidrofílica, é onde, né, tem uma polaridade que atrai as moléculas de água, e ele tem as caudas, na verdade aquela cauda ali dupla, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não tem afinidade com a água, ela é apolar. Então o que acontece? Quando uma célula, pessoal, está imersa numa solução qualquer, aquosa, essa solução qualquer aquosa, olha aí no esqueminha, aí tá a bicamada fosfolipídica. Então, como é que vai acontecer? Se ela está dentro de uma solução aquosa e as cabecinhas são hidrofílicas e a cauda é hidrofóbica, a forma da membrana vai sempre ser essa, ó. As cabeças ficam voltadas para fora, ficam em contato com a solução aquosa, enquanto as caudas, que são hidrofóbicas, ficam em contato, ficam para dentro, protegidinhas da água, tá? Na célula, a membrana fica com essa disposição exatamente. Por quê, pessoal? Porque a célula, uma célula toda fechadinha, ela está jogada dentro de uma solução que tem água, pode ser mais ou menos, mas enfim, ela tem água, e o citoplasma interno, olha aí, ó, também tem água, certo? Também é uma solução aquosa. Então a gente vai ter essa conformação da bicamada lipídica, sempre com as cabecinhas viradas para fora e as caudas hidrofóbicas viradas para dentro, em contato, lá no meinho, tá bom? E aí, pessoal, a gente poderia perguntar assim, tá, mas, Jana, se essa bicamada lipídica tem as caudas voltadas para dentro, como é que a água passaria de dentro para fora ou de fora para dentro da célula? Se ela não conseguiria passar ali pelo meião que é hidrofóbico, como é que ela conseguiria atravessar, não só a água, né, outras moléculas também polares, que daí não teriam afinidade ali com essas caudas? Bom, aí é que entram as proteínas integrantes da membrana. Então, ó, olha essa figurinha aí. As proteínas, elas estão na membrana plasmática justamente para fazer esse carregamento, não só de água, como de outras moléculas. Então, a gente sabe que as proteínas, elas podem funcionar como enzimas catalisando reações, como canais por onde essas moléculas vão passar, encaixando moléculas aí. Vocês não esqueçam que as proteínas, elas funcionam de acordo com o mecanismo chave-fechadura, por encaixe. Então, as moléculas que encaixam ali passam, as que não encaixam não passam. Então, quer dizer, aí que vai estar a seletividade da nossa membrana plasmática, certo? E aí a gente ainda vai ter outra parte da membrana, que é mais externa ainda, que são alguns carboidratos associados ou não a proteínas, tá? Que daí, quando eles estão associados às proteínas, são glicoproteínas, senão eles só são glicolipídios, porque estão associados com daí os lipídios da membrana, que é o que compõe o glicocálix, tá? O glicocálice. Esse glicocálice, gente, ele tem uma função. Se vocês forem olhar o glicocálice no microscópio, ele fica tipo um bando de pelo, assim, uma célula peludinha, né? A célula não é tão lisinha assim, não. Ela é sempre peludinha por causa do glicocálice. E para que ele serve? Então, ele pode servir de barreira, né, física e química, servindo aí de proteção para nossa célula. Então, muita coisa do reconhecimento dos antígenos, né, dos agentes invasores tem a ver com o glicocálice das células, para daí depois acionar todo o maquinário do sistema imunológico do nosso corpo. E uma barreira e um reconhecimento químico também, né, para proteger de algumas moléculas tóxicas a célula. Também serve para o reconhecimento celular. Então, as células se reconhecem, né, pelo glicocálice. Então, quer dizer, uma célula de tecido epitelial sabe que outra é do tecido epitelial e elas vão se unindo, formando então os tecidos. Uma célula, um neurônio, sabe que o outro é neurônio por causa do glicocálice também. Tá?
E retenção de nutrientes, e nutrientes importantes, né, para a célula, que começam a se acumular pertinho da célula, porque o glicocálice está ali funcionando para isso. Dentre outras, tá, funções, mas essas são as principais. Certo, meus neguinhos? Então, isto é membrana plasmática, certo? Agora que você já sabe a estrutura da membrana plasmática, a gente já pode começar a querer falar nos transportes que passam pela membrana plasmática, certo? A gente não vai falar dos transportes de parede, porque parede não seleciona nada. Então, a gente vai falar nos transportes de membrana, porque aí sim a gente vai ter uma seletividade no que passa e o que não passa, no que vai precisar gastar energia e o que não vai precisar gastar energia, ok? Então é isso. Tá sabendo tudo de inventário celular, meu nego? Agora é contigo. Se tem dúvida, escreve aí nos comentários. Tá tudo beleza? Dá um like aí no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Beijo!